Começar. Bom dia, começando aqui hoje nossa reflexão. São 8h59, esperar só mais alguns instantes. Tem mais alguém chegando. Hoje, só lembrando, nosso evangelho hoje é o capítulo 9. Nós vamos trabalhar com o capítulo 9. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Nós vamos trabalhar o item 8, vamos ler o item 8, refletir sobre ele, né? O item 8 é sobre a obediência e a resignação, a orientação dos espíritos sobre obediência e resignação. E a gente vai, hoje nós vamos, antes de nós começarmos a falar sobre o Evangelho, vamos ler o texto O que mais sofremos. Né? Hoje são 21 de junho de 2020. E aí nós vamos ler esse textozinho. O que mais sofremos? Reflexão bem interessante sobre o que é que de fato nos aflige, né? Às vezes a gente vê nossas aflições de forma superficial e não procura as verdadeiras causas do nosso sofrimento. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente feliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar dos alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber a solução de qualquer problema. O pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Do espírito Albino Teixeira, psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, do livro Passos da Vida. Então, a gente já. Esse texto nos leva a refletir, né? O que é que realmente nos aflige? Será que é a nossa, digamos assim, incapacidade financeira ou seria a riqueza dos outros, né? Seria a nossa falta de paciência ou seria a pacifismo de outras pessoas? Será que é a doença, que nós temos medo da doença, ou será que é o medo de receber a doença? Né? Então, em tempos de pandemia, tempos de doença tão cruel como essa pela qual o mundo está passando, é bom a gente refletir muito sobre isso, né? Então, resignar-se também a ficar em casa, ao invés de bater perna por aí, a gente fica em casa e aí a gente está impedindo de essa doença tomar o nosso corpo. Vamos lá, obediência e resignação. Livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Bom dia, dona Nilson. Bom dia, Cleonice. Muito bem, Cleonice. Realmente a gente está por aí. Nós estamos aqui em torno, né, do Evangelho, no domingo, aqui no Facebook, já que não podemos, né, não podemos estar na casa, né, que seria o melhor lugar para a gente estar no domingo, é exatamente em torno disso, né, em torno na casa espírita, em torno do nosso Evangelho, a discussão, depois a sopa, né, depois a prece, tá certo? Então, mas já que nós não podemos nos resignar e fazer deste momento música, meu gatinho não está resignado, ele quer sair de casa, ele quer bater perna lá embaixo, o portão está fechado, ele fica biando. Deu para perceber, né? Então, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação das virtudes, da resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração.
Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no mundo em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção, perecia nos desfalecimentos da corrupção, veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, se a gente vamos fazer uma análise desse primeiro parágrafo, né? Então, às vezes as pessoas pensam que resignar-se é entregar-se à impotência, não ter forças para reagir, ou mesmo se submeter à vontade dos outros, perecer diante do querer dos outros. E não, né? A resignação é a aceitação de algo que não podemos ir de encontro, né? Então, meu pai me ensinava sempre que o que não tem remédio, remediado está. Bom dia, Fernanda. Me ensinava sempre, o que não tem remédio, remediado está. Então, diante de uma situação, digamos assim, que eu não posso resolver agora, o que é que eu posso fazer? Esperar, ter paciência, resignação para mais à frente encontrar realmente a melhor forma de solucionar. Bom dia, Cleitão. A melhor forma de solucionar aquele problema, porque o que não tem remédio é porque remediado está, ou seja, não tem mais cura para aquilo, né? Então, isso é aceitação. A gente aceitando a coisa como está, a gente tem mais condições de resolver futuramente. Uma vez uma colega lá do JEP falou, mas por que a gente nasceu aqui? Nós nascemos aqui porque nós precisávamos nascer aqui, né? Encarnar aqui, nesse local. Por isso que no local onde moramos, onde estamos, é o melhor lugar do mundo. Né? Aquilo que temos é a melhor coisa que podíamos possuir. E alguém diz, por que eu não nasci na Suécia, então? Eu digo, por que eu não nasci na Líbia? Né? Nasceu nos guetos africanos, nasceu aqui, no Brasil, no Nordeste, no Ceará, porque era preciso nascer aqui. Era aqui que você precisava passar por determinadas situações. Precisava não, precisa, né? Passar por determinadas situações. E aí, quando nós estamos diante dessa pandemia, é, muitas gente se revolta, mas que o meu comércio, o meu isso, o meu aquilo, o meu trabalho, sim, mas todos nós estamos passando, estamos navegando nesse momento, no mesmo barco da incerteza. Se nós pudéssemos, num estalar de dedo, mudar toda a situação, seria interessante, mas não podemos. É que vem a questão da resignação. Né? Nesse momento, a gente precisa trabalhar muito em nós, certo? A obediência também é parte daí, certo? Se eu não posso ser o chefe, que eu seja um bom funcionário, porque um dia pode ser também que eu venha a ser chefe, certo? Vamos para o parágrafo seguinte. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos nossos espíritos, obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seus entendimentos infelizes, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos.
Lázaro, Paris, 1863. Então fica aí a orientação do irmão Lázaro, né? E ele, ele nesse segundo parágrafo, ele vai frisar, nós estamos no século XIX, Lázaro fez essa reflexão em 1863, no século XIX. Ele diz: a grande virtude nossa daquele momento era a intelectualidade, era a predestinação para a compreensão, para o entendimento, né? E hoje nós passados mais de 100 anos, né? Passados quase 150 anos ou mais, nós estamos na mesma situação. A gente observa hoje o domínio da tecnologia, o domínio da internet. Olha que coisa maravilhosa nós podemos estar aqui em torno do Evangelho, essa reflexão maravilhosa através da internet, uma invenção tão maravilhosa. Então, a nossa geração hoje também é privilegiada pelo poder da intelectualidade. Mas, infelizmente, quantas pessoas usam de forma errada a internet, né? Usam a internet para fins escusos, né? Muitas vezes para se locupletar, para enricar, ou mesmo para atividades pedófilas ou coisa parecida. Então, todas essas situações que nós vivemos hoje em torno da tecnologia, com certeza não sejamos bobos de dizer que imaginar que Bill Gates, quando encarnou, veio aqui criar a internet para enricar. Ele foi enviado da espiritualidade de Deus para, criando a internet, ele pudesse ligar o mundo todo, unir o mundo todo. Tá? E aí é um presente de Deus para nós. Só que nós, né, nós não podemos nos excluir nunca. Se nós estamos dentro do mesmo navio, nós não podemos nos excluir. Então, nós utilizamos a internet, às vezes, de forma indevida. Né? Ela veio para nos auxiliar e nós, às vezes, colocamos a serviço da imoralidade, digamos assim, certo? Essa reflexão ela é muito interessante, o que o Lázaro fala no século XVIII nos cai perfeitamente agora, né? E o Camões tem uma poesia que eu acho interessante, que ele diz assim: os bons vi sempre passar na vida graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Cuidando ter para mim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, pois para mim, e só para mim, anda o mundo consertado. O eu lírico do poema de Camões, né? Olha mais para os outros, olha mais para os outros. Quando ele olha para a vida dos outros, o que é que ele vê? Ele vê sempre as pessoas de bem sofrendo e vê as pessoas do mal, né? Nadando em mar de contentamentos. Ou seja, a preocupação dele é muito mais do eu lírico, muito mais com o outro do que consigo mesmo. E aí, ao se deparar, ele resolve ser mal também. Eu vou ser mal porque os maus vivem bem, e ao ser mal, ele é castigado. E ele faz a reflexão: pô, só para mim que o mundo anda consertado, o mundo só está bom para mim, para os outros, é, 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 para os outros bons, o mundo está mal, e para os maus, o mundo está bem, né? Ou seja, é uma reflexão totalmente descabida, mas que serve, né? Claro que quando Camões fez esse maravilhoso poema, o principal objetivo dele era nos levar a refletir sobre isso, né? O mundo do outro não pode interferir na nossa forma de pensar, na nossa forma de refletir, na nossa forma de desenvolver a nossa. Nós temos que olhar para nós, resignarmos diante daquilo que somos, daquilo que temos, e, claro, aí, a partir daí, e só a partir daí, a gente começa a vislumbrar as possibilidades, né? Nós passaremos a ver as nossas reais possibilidades. E quando nós não compreendermos isso, a gente vai ficar sempre olhando o outro, se entristecendo pela alegria do outro. É tanto que o texto que a gente leu no início vai dizer: o que nos entristece, o que nos incomoda não é a nossa tristeza, mas a felicidade do outro. A gente precisa trabalhar muito essa nossa questão, o que nós somos e qual é a capacidade que nós temos para trabalhar. O irmão Teófilo, né, um espírito que andava com Jesus não, perdão, com Francisco lá em Assis,
ele conta que certa vez Francisco foi chamado, né, Francisco de Assis foi chamado para curar um garoto que estava muito doente, estava a peste tinha tomado conta do corpo dele, né? Pus, tristeza. E aí o irmão Teófilo foi com Francisco até a casa desse cidadão que havia mandado buscá-lo na surdina, né? Para ninguém saber o que estava acontecendo com o filho. E Teófilo conta que no caminho Francisco falava sobre o poder da palavra de Deus, as palavras de Jesus, dos ensinamentos, como é bom a gente conhecer o outro lado. Né? E ele falava então que o organismo muitas vezes adoece pelo que a boca fala ou pelo que o que a cabeça pensa. Né? E chegando lá, ele encontrou o rapaz queimando de febre, agoniado lá, e delirando lá. E nos seus delírios ele dizia que ia matar um outro rapaz da comunidade lá, porque o rapaz estava disputando uma moça lá, né, que sentia-se amada pelos dois e se comprazia naquele duelo psicológico entre os dois. E Francisco, então, fala sobre o perdão, fala sobre a resignação, sobre a aceitação, e principalmente pergunta: queres ficar bom? Se queres ficar bom, então é preciso que siga algumas orientações, né? E esse texto eu vou ler, esse restante de texto eu vou ler para vocês, né? Queres recuperar a saúde física? Se sim, conquista a paz interior através do equilíbrio de tuas emoções, extinguindo as paixões que te induzem a este estado desordenado atual. Jesus, ao curar, ensinava-se as nossas mazelas, prenúncios dos erros cometidos e que, para conquistarmos a felicidade, devemos promover o bem alheio. Reflete nisso, cooperando para manter-te saudável. Deixar-te-emos por agora, entrega as tuas reflexões e a oração de agradecimento à paternidade divina, propiciadora da tua melhora, para meditares com discernimento em prol de ti mesmo. Despedimos-nos, deixando-o pensativo, e retornamos a Santa Maria dos Anjos. Ainda não havia presenciado cenas como essa, e por isso mesmo dormi, tecendo propósitos firmes de me tornar um melhor instrumento do Senhor e poder, quem sabe, um dia realizar o que a minha falta de fé não me possibilitou fazer até agora. Acordei amando a tudo e a todos, sentindo-me emanado a cada criatura. Pratiquemos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, avançando assim na conquista de nós mesmos e sentiremos a centelha do amor que nos habita agigantar-se, proporcionando-nos o despertar das potencialidades sublimes que nos garantirão alcançar a condição divina por ele enunciada. Sois deuses. E aí nós vemos, né, que, quer dizer, o rapaz, depois que Francisco falou as palavras maravilhosas que ele costumava levar aos enfermos, os quais ele visitava, o rapaz já melhora. Já melhora porque leva à reflexão. Na verdade, todas aquelas mazelas que estavam tinham invadido o corpo daquele jovem, né, daquele rapaz, era o ódio, era a angústia de disputar o amor de uma moça, né? Então ele sem condições de resignar-se, tudo aquilo foi absorvido pelo corpo. Quando ele recebe as palavras de Francisco, a febre começa a diminuir, começa a passar, e aí quando ele desperta no dia seguinte, já bem melhor, Francisco faz esse convite a ele. Queres ficar bom? Se queres ficar bom, então perdoa, né? Evita ser assolado toda hora por esses pensamentos negativos. Isso a gente passa quase todos os dias. Nós temos problemas de saúde, muitas vezes não do corpo, mas da mente, a angústia, a aflição. Hoje nós temos um mal, podemos chamar de mal do século, né? Chamado depressão. O que é que leva o indivíduo à depressão e muitas vezes cometer atos insanos, né? Muitas vezes leva até a tirar a própria vida, né? Então, com certeza, é exatamente a contaminação que deixamos o mundo externo
nos devorar, né? São tudo que a gente possa imaginar, o consumismo, né? A vontade de comprar, de querer ter, de se despojar do corpo físico em prol dos bens materiais, né? A falta de crença também, que no espírito, todos nós acreditamos em Deus, a gente crê em Deus, todos nós, não existe o ateu, existe o falso ateu, o pseudo-ateu, aquele que acha que, na verdade, é ateu e até propaga isso, mas na primeira aflição ele recorre a Deus. Então, o que às vezes é aquele que não acredita no espírito, ele sabe que ele é um ser dual, espírito e carne, mas ao mesmo tempo ele não quer acreditar, porque como ele vive no mundo material, o mundo das aparências, né? O mundo em que você muitas vezes é visto pelo que tem e não pelo que você é. Você vale o quanto tem financeiramente, né? Meu sogro costumava dizer isso, né? Dizia, se você tem R$ 1 no bolso, você vale R$ 1. Infelizmente é isso mesmo, ele tinha razão. Nesse mundo material que a gente vive, nesse mundo de aparências que a gente vive, a gente vale realmente quanto tem, né? Quantas pessoas, quando estavam com dinheiro fácil, rodeados de amigos, né? Os amigos todos ali, bajulando, e aí quando ele se viu depois desprovidos desse vil metal, os amigos se afastaram e ele foi ficando só, foi sucumbindo na solidão, né? Então, é exatamente isso. Nós precisamos acreditar que, sendo duais, corpo e espírito, e que o mais importante é o espírito, porque a carne vai apodrecer, a carne vai se tornar nada, mas o espírito, esse é eterno, né? Nós somos seres eternos, isso eu tenho certeza que todos nós temos certeza, né? Mas às vezes a gente não quer acreditar, a gente se deixa levar pelo mundo das aparências e acredita que só o que vale é isso aqui. Então, naquele momento lá, aquele jovem lá em Assis, né? A época de São Francisco, né, de Francisco de Assis, naquele momento ali, aquele rapaz contraiu todos aqueles males, porque achava que valia a pena só aquele momento ali. Ele se esquecia que era eterno, tá? A gente encerra a reflexão hoje fazendo uma prece, né? Agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Deus pela nossa vida, pelo que temos e pedindo a Ele que nos dê sempre resignação e que sejamos sempre obedientes, que sejamos sempre resignados e que possamos mudar o mundo ao nosso redor, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A partir de nós mesmos, a gente pode reconstruir, refazer o nosso ser, né? Mudando também o que está ao nosso redor e mudando também as pessoas. Precisamos, além de trabalhar para nós, também trabalhar para os outros, para que o mundo possa finalmente ficar melhor. Agradecer a Deus e pedir a Ele que esteja conosco, sempre nos orientando, hoje e sempre. Assim seja. Bom final de semana a todos, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser.